Gente, boa tarde. Vocês sabem se tem mais gente para vir, para almoçando, colegas de municípios? Eu acho que eu já vou começar para não atrasar muito, né? Está escurecendo muito cedo. Tem municípios que precisam voltar para distante, né? Quantas horas? Ah lá, 5 horas. Aí, se a gente puder acabar até umas 4 horas, e assim, eu gostaria que vocês ouvissem a Cláudia, e depois a gente também abrisse para o debate, como nós fizemos de manhã. Pode ser? Então, antes de começar, a dizer para vocês que a professora Andressa, que estava no nosso folder, ela não pôde vir. Ela pegou um resfriado muito forte, ela já estava adoentada. Nós falamos com ela segunda-feira. O resfriado só piorou. Ontem ela ainda pegou a chuvarada aqui no Rio e ela passou muito mal durante a madrugada. Ela disse que estava impossível de vir. Mas a nossa querida Cláudia veio, eu tenho certeza que vocês vão amar a Cláudia. E aproveitem bastante a apresentação da Cláudia. Deixa eu dizer para vocês quem é Cláudia. Cláudia foi professora no município do Rio de Janeiro, né? Conheci Claudinha lá também. Depois Cláudia foi para o Pedro II. Entre Rio de Janeiro e Pedro II tem uma história que ficou conosco. Ela é uma pinaiquiana de raiz. E a Cláudia tem todo um conhecimento que vocês vão gostar muito sobre alfabetização. E ela deu um show na última web sobre avaliação. Então eu vou deixar vocês agora com a Cláudia, né? Cláudia fala durante uns 30, 40 minutos e depois nós abrimos para o debate. Pode ser? Se passar de 30, 40 minutos e elas gostarem, eu e Cláudia brincamos o tempo todo, você é a companheira. Ela né, acerta comigo direitinho. Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Estão resistindo aí depois da manhã intensa, não é? Então, queria agradecer a Elaine, a essa casa UFRJ, que também é minha casa, né? Estive aqui em alguns cursos. E primeiro eu queria fazer um oi, assim, me apresentando, vocês saberem mais ou menos, né? Que é essa maluca que eu falo mostrarei aqui para vocês. Vocês estão tão longe, eu acho que eu vou esticar meu fio para ir pertinho de vocês. Eu gosto de olhar, de ver, né? Educação a gente faz assim, né? Essa coisa de educação à distância eu tenho menos abusos. É bom a gente olhar, né? Então, eu sou Glória Reis, como a Elaine falou, estive no município do Rio de Janeiro durante 27 anos. E nesse período a gente faz de um tudo, né? Eles são do município, os municípios vocês sabem como é que é. Então eu trabalhei em determinados lugares que vocês devem conhecer, dos noticiários, né? Fez muito tempo. Oh, olha aí! Isso mesmo, mas você que é companheiro, ó, parceiro. Maré, Alemão, né? Tem gente da Maré aí? Tem? Já foi da Maré? É mesmo, eu tenho um carinho muito grande por aquele território e hoje em dia a gente tem que ter um carinho redobrado, né? Mas foi só um parênteses. E depois de 27 anos eu resolvi fazer um outro concurso. E aí abandonei 27 anos no município, eu abandonei mesmo, 2 matrículas, e voltei para a sala de aula do Colégio Pedro II. Então, para vocês entenderem quem é a doida que vem falar aqui, né? Tenho minhas graduações em História, Psicologia, Pedagogia, mestrado em Educação, mas, na verdade, eu vou falar aqui do lugar de quem esteve na sala de aula durante muito tempo, saiu dessa sala de aula e retornou por opção e não por falta de, né? Então, vai ser mais ou menos assim, vou contar umas histórias aqui para vocês. E eu gostaria muito que vocês trocassem informações comigo, até porque tem vários amigos aí na plateia que já compartilharam algumas trajetórias comigo. Então, né? Vamos trocar aqui umas informações. E, na verdade, eu não tenho a menor pretensão de ensinar nada para ninguém, de informar nada para ninguém, porque vocês são pinaiquianas de coração. Como a Elaine diz, eu sou pinaiquiana raiz, não só Nutella, porque eu comecei lá em 2013, né, Elaine? A gente começou desde 2013 nessa loucura e nessa delícia de fazer PNAEC, tanto no Rio de Janeiro como em outros municípios.
E como dizia lá a música lá do Milton Nascimento adaptada, o 13º mandamento, 11º mandamento deveria ser alfabetizar o seu próximo como a ti mesmo, né? Então, eu acho que vocês coadunam dessa ideia comigo. Então, a partir dessa apresentação, eu queria começar, eu gosto de umas coisas assim, de análise de linguagens, sabe? Da gente pensar em outras linguagens. Aí eu tenho até um amigo que não gosta de ir comigo ao cinema, porque ele fala que é muito chata. Tu sai do cinema e aí faz avaliação, né? Senta no bar fazer avaliação. Então eu estava assistindo um curta-metragem chamado Vendedor de Fumaça. Vocês já ouviram falar nesse curta? Ele é bem curtinho mesmo, curto. Ele é bem curtinho e ele já ganhou uns prêmios internacionais aí, ele é espanhol, mas ganhou uns prêmios internacionais, mas fiquem tranquilos que ele é sem fala, né? E aí eu acho que para a gente começar a falar de avaliação no contexto atual, falar de erro, falar de avaliação, falar de processo de mediação, eu não sei porquê, mas eu gostei desse curta. Vamos ver se vocês concordam comigo. Querem assistir? Sim. Vamos?
Vocês conheciam esse curta? Gostaram? O que essa mulher louca cheirou o quê? Chegar aqui e dizer que isso tem a ver com avaliação? Meu Deus do céu. Não sei. Não sei se ultimamente a gente tem percebido alguns processos de avaliação como fumaça. Ou a forma de enxergar o processo de avaliação, preocupadas com determinados resultados que não necessariamente se mantêm depois da chuva, se é que vocês me entendem, né? Sobretudo quando a gente agora eu vou ser demitida, quando a gente é signatário de alguns acordos internacionais, também se é que vocês me entendem. Então, em que momento o Brasil se encontra hoje no que diz respeito a processos de avaliação? Que tipos de avaliação estão atravessando a nossa escola, a nossa sala de aula, e que tipo de avaliação realmente te interessa? Que tipo de avaliação realmente vai fazer com que o seu menino, a sua menina, tenha sucesso escolar? É mais ou menos isso que eu vou tentar falar aqui. Vou tentar falar de umas questões de uns erros. Vou mostrar uns errinhos aqui das minhas crianças, dos meus alunos, e espero que vocês compartilhem também suas angústias, no que a gente puder trocar aqui as informações. Eu acho que pode ser bastante útil para a gente, né? Pensando, não precisa não, meu amor, você vai lá? Olha, gente, isso é muito fino. Elaine Constant passando slide, presta atenção. Já vou botar no Lattes. Já vou botar no Lattes. Deixa eu só tirar daqui, peraí. Que não é bem assim, né? Não é simples como parece. E aí, eu queria pensar aqui, depois dessa reflexão um pouco filosófica, quando a gente fala em avaliação, o que costuma vir na nossa cabeça? O que vocês pensam de verdade? Sem medo de ser feliz. Pode ser feliz aqui. Como é que é? Prova. O que mais? Além de prova. Notas. Prova que eu sou obrigada a dar. Essa doeu até na alma, né? Nota que eu tenho que dar. Nota que eu tenho que dar. Não necessariamente eu não tenho aquela nota. Exato, mas você tem que dar uma nota. Como é que é? Medir. Não é? Como? Branco dos alunos, né? Então, a avaliação, que poderia ser um processo bacana de construção, ela gera em nós um problema de angústia. Vamos combinar que é uma angústia. Seja quando você é aluno, seja quando você é professor. Eu costumo dizer que ninguém nos ouça, Márcia, não me
Cagueta não, pelo amor de Deus, porque ela é mãe de ex-aluna minha. Mas se eu pudesse, eu terceirizava esse problema na minha vida. Sabe plantão de enfermeiro? Fala assim, tem que ir naquele hospital que não vai você? Eu falei, só tem um conselho de classe amanhã. Por favor, você pode ir no meu lugar? Porque realmente eu considero que é a parte mais delicada, mais sensível e de maior responsabilidade que a gente tem nesse processo. Porque, veja, a avaliação, ela está atrelada para a gente mesmo. Nós temos construções de muita angústia, de muita classificação, de muita frustração, né? É o resultado da tal da prova. Seja porque você teve que dar nota, seja porque você está tirando a nota. Vocês devem ter experiências, sejam como alunos, sejam como professores, nos níveis superiores, né? E aí está indo tudo muito bem, até que o professor fala assim, vai ter uma prova. Aí tem uma prova, todo mundo volta a ter 6 anos de idade. E entra em desespero, né? Porque é um processo em que você está sendo colocado em xeque. E aí, eu trouxe aqui algumas questões para nós pensarmos, que outros caminhos a gente pode buscar para essa avaliação, inclusive para os erros que acontecem, entender os erros. Não são receitas, pelo amor de Deus, porque eu, para cozinheira, sou péssima, então não vou dar receita para vocês. Mas são questões para a gente refletir junto, né? Pensar um pouco, será que pode ser diferente? O que de verdade essa fumaça que tem por aí, esses vendedores de fumaça, que aparecem vendendo várias possibilidades de solução pedagógica. Aqui vai um parêntese, eu trabalhei na Secretaria de Educação por um tempo, né, do Rio de Janeiro, e eu achava tão engraçado que os sujeitos, dessas firmas assim, de fora do país, né, daquela Instituto não sei o quê, Fundação não sei lá, aqueles lá. Aí eles chegavam com a malinha e falavam assim, tem uma solução pedagógica para a sua CRE. Eu falava, cara, você não está ganhando dinheiro por quê? Porque se você tem a solução pedagógica para resolver as questões da educação, não vem para CRE não, meu amor, vai vender isso aí, né? Vai fazer dinheiro. Então é muito interessante como tem vários interesses envolvidos nesse processo de avaliação. Sobretudo os interesses comerciais. Está sendo gravadão, né? Pela sua empresa mesmo. Tá aí, ferrou. Estou ferrada. Aperta aí, Elaine. E aí eu queria, primeiro partir do pressuposto que eu vou falar com vocês aqui, que o olhar da avaliação que eu estou partindo é o olhar que entende que a gente escolhe alguma lente para avaliar, certo? Você está com crush lá no Tinder, né? Está vendo lá o crush. Você tem lá os seus critérios de avaliação, não é isso? Olha essa cara que não vai assistir, não, que vocês conhecem, tá? Então, você tem lá os seus critérios de avaliação, não é isso? Para tudo na vida, a gente constrói critérios de avaliação. E para isso, nós usamos determinadas lentes. Por exemplo, lá no Tinder, sentadinho na sua casa, no domingo, você passa todo mundo para a esquerda. Numa festa, você já está cansado, já tomou 5 drinks, 7, 12... às 3 da manhã, o seu nível de critério já vai mudar um pouquinho, não é verdade? Tipo, não é tão ruim assim. Eu estou brincando com vocês nesse sentido, para vocês entenderem que essa flexibilidade de avaliação, ela perpassa vários níveis da nossa vida, não só dentro da escola, não só na perspectiva acadêmica. Os níveis de avaliação são variados e são diferentes de acordo com o momento, com a circunstância, com o seu objetivo, né? E parece que na escola nós temos que ter uma percepção de avaliação única, homogênea. Eu tenho que saber como é que a minha amiga aqui avaliou o mesmo aluno do 3º ano que eu estou avaliando, porque afinal de contas, no ano que vem, eles vão para o 4º ano. Estou falando mentira? Não funciona mais ou menos assim? E a gente perde algumas perspectivas de individualidades dentro da avaliação. Então, eu quero primeiro passar só um negocinho aqui, depois eu vou voltar aqui nesse olhar da avaliação. Obrigada. Dentro da escola, eu elenquei aqui alguns tipos de avaliação que a gente encontra. Alguns. Vocês podem fazer mais uma lista de mais uns 200 aí. Só de cara, eu tenho aqui
5 formas de avaliação. E cada uma tem a sua estrutura, o seu modelo, o seu objetivo. E aí a gente tem lá, ó, avaliação institucional. Essa avaliação institucional, em geral, numa escola particular, vai verificar que a unidade, numa escola de rede, que eu acredito que a maioria que seja das redes, vai avaliar uma rede. Aí a gente tem lá os IDEBs, né? Os ENEMs, os SAEBs, os NENEMs, enfim, toda essa gama de avaliações que a gente recebe, os ANAs, né? E aí a gente vai ter uma noção de avaliação da instituição. Precisa ser feito? Precisa. Por quê? Porque a política pública, ela tem que se nortear a partir dos resultados que estão sendo obtidos. Maravilhoso. Agora, esse tipo de avaliação institucional serve para a avaliação do sucesso escolar do aluno? Não. Não. E aí, muita gente pode discordar, mas eu vou teimar aqui, bater o pezinho. Não, não serve. Ele te dá uma foto, sabe aquela foto da turma inteira? Da escola inteira? Que a gente tira, né, uma vez por ano? Ele nos serve para isso, ó. Tá vendo essa foto aqui? Essa foto meio que homogênea, meio todo mundo de uniforme, etc e tal. Mas o sucesso de todos e o sucesso de cada um não está expresso nessa foto. Essa foto nos serve para outro movimento, para criar um PNAEC, para criar outras políticas públicas destinadas às necessidades pedagógicas que aquelas redes, que aquelas escolas, que aquelas áreas, que aquelas regiões estão precisando, ok? Mas essa avaliação também está na escola. Não é um desespero quando vem a Prova Brasil? Não é um desespero quando vem a ANA? A gente não fica contando os resultados? Em alguns movimentos, né, de prefeituras, são esses resultados que vão destinar verba, que vão destinar prêmios, que vão destinar, enfim, uma série de situações. Essas avaliações estão lá atravessando. Só que, olha lá, elas não estão me servindo para avaliação da aprendizagem, certo? Pelo menos não na perspectiva de sucesso de todos e na perspectiva de sucesso de cada um. Aí nós vamos lá. A avaliação de currículo também é muito interessante, não é? A gente promover avaliações com os responsáveis por essa dinamização do currículo, ou seja, com as crianças, com os adolescentes, a gente tentar testar esse currículo. Como é que está esse currículo aqui? Está fazendo sentido? Não está fazendo sentido? Eu lembro de uma vez que eu estava no EJA, e aí tinha uma prova. E aí a prova dizia, perguntando os termos da subtração. Não tem nada mais antiquado que os termos da subtração, não é isso? E aí um aluno já adulto, ele ficava assim, professor, o primeiro é minuendo, mas o segundo, eu acho que está doendo, uma coisa assim. E aí eu falei, está doendo em mim. Passou a doer agora em mim, porque a gente estava fazendo avaliações em cima de currículos que não faziam sentido nenhum para aquelas pessoas. Que estavam ali em grande parte, por exemplo, essa turma que eu tinha, por exemplo, sejam todas bem-vindas, viu? Boa tarde, que bom que vocês vieram. E aí, em grande parte, eles estavam ali querendo, saber o quê? Aprender a ler a Bíblia. Eram adultos, grande parte de mulheres, grande parte de igrejas neopentecostais, que queriam ler a Bíblia. Eu achei fabuloso. Uma pessoa de 60, 70, 80 anos retornar à escola com o objetivo de leitura. Isso não é o que a gente acorda todos os dias querendo no fundo do nosso coração? Que essa leitura tem uma função social, né? Então, e dessa perspectiva, estava eu falando, não está doendo lá para a turma, né? Então, quando a gente avalia um currículo, para verificar o que tem aderência e não quem tem aderência à realidade daquelas pessoas, faz um sentido para a gente, mas também agrega muito pouco para a avaliação do sucesso de todos e de cada um. Vocês estão percebendo que eu estou fixando nesse termo? Todos e cada um. Porque, em geral, as avaliações institucionais, elas nos levam a crer que o sucesso de todos é o sucesso de cada um. E, na verdade, não é, né? Porque se você raciocinar, o sucesso de todos numa turma de 30, se forem 28, isso é um sucesso muito bom, 2, né? Em 30, só para que ali naquele lugar, 2
não atingiram, não conseguiram. Então o sucesso de todos não foi de cada um. E esse sucesso de todos e de cada um é um objetivo que está lá na ONU, que está lá na Unesco, que está lá nos pilares da educação e que a gente não pode se afastar dele, ou pelo menos não deveria. E nós, Pink e Cérebro, todo dia acordamos querendo fazer isso, mudar o mundo, não é? Quem é que não levanta aqui às 5, 4 da manhã e fala, hoje é o dia que eu vou mudar o mundo, né? Que eu vou estar lá com as minhas crianças, que a gente vai criar projeto, que a gente vai ser feliz e que a gente vai mudar o mundo. Logo, o sucesso de cada um interessa. Então, a avaliação curricular, embora nos ajude a reajustar o rumo, a pegar o prumo do barco e colocar no caminho certo, ela também não é uma avaliação que trate do sucesso de todos e de cada um. Avaliação dos programas. Veja, qual é a diferença ali de currículos para programas? Currículos são os caminhos que a escola vai percorrer, sejam eles cognitivos, sejam eles formativos, sejam eles informativos, sejam eles afetivos. Currículo é esse caminho maiorzão que a gente caminha na escola. Já os programas, eles são mais específicos, né? Que podem ser programas de curso, podem ser programas bimestrais, podem ser, enfim, eles já são mais direcionados. Você pode ter um programa, por exemplo, para necessidades específicas. Um programa aqui para crianças que não estão conservando quantidade na matemática. Pode ser um programa. E dentro daquele programa, você vai fazer avaliações para perceber de que modo este programa está atingindo o objetivo para aquele fim. Ok? Beleza? Então esse aí se aproxima um pouco do que a gente está falando de sucesso escolar. Mas ainda não é o sucesso escolar que a gente prevê, porque ele está atrelado à metodologia, a um programa. E eu preciso agora fazer um parênteses, sobretudo na alfabetização, porque muitas vezes nós temos erros, nós temos crianças, nós temos problemas que estão vinculados à metodologia e não necessariamente à construção de leitura e escrita daquelas crianças. Vou dar um exemplo muito rapidinho aqui para vocês. Eu fui uma vez numa escola, uma das melhores escolas dessa cidade, com aqueles índices de Finlândia, sabe aqueles índices de Finlândia? E aí eu falei assim, eu quero ver o melhor aluno que você tem. Me traga aqui o aluno melhor da alfabetização, que eu estou super afim de uma coisa boa, né? Que de vez em quando dá vontade de uma coisa boa. E aí, a criança, não que os outros não sejam, né? Mas assim, queria ver o que é um sucesso escolar de verdade, me mostra. E aí a diretora trouxe toda orgulhosa o menino, e ele sentou comigo para a gente escrever. E aí professor, né? Alfabetizador, vai querer escrita espontânea, não é verdade? Aí a gente conversou um pouco, eu falei, cara, escreve um negócio aí para mim, eu sou viciadora em escrever. Escreve um negócio aí que você goste muito, mas que você goste bastante, para eu conhecer um pouquinho de você. E aí ele escreve, a foca nada no lago. Criança de 7 anos, foca nada, que ele gosta. Não rolou nem o Herobrine, não rolou nem, sei lá, FIFA 2019, não, rolou a foca nada no lago. Eu olhei para aquilo e falei, então tá bem, a foca nada, eu já escrevi direitinho, tá ótima, a frase tá muito boa. Mas, você já viu uma foca alguma vez? Aí ele me olhou com aquela cara assim, o que essa mulher vai complicar? Eu faço isso todo dia, ganho estrelinha, ganho medalha, a professora me chama para dar beijo e ela está complicando a minha vida. Aí ele falou, não, eu falei, então vamos ali na internet rapidinho, vamos ali ver a foca, como é que a foca vive, como é que a foca não vive. E aí sentamos lá no computador e aí fomos ver aquele monte de foca no mar, né? As focas do mar, comendo os peixinhos marítimos. E aí procuramos foca no lago e não achamos. Lá pelas tantas, de tanto indução que foi feita, ele falou, foca não nada no lago, não? Eu falei, a gente não achou, né? A gente pode continuar procurando, mas acho que a gente não achou.
E aí ele falou, tá bom, falei, bom, então já aprendemos sobre a foca hoje, você já resolveu seus casos da foca. Agora, eu quero que você pense nas coisas que te fazem sorrir, nas coisas que te fazem feliz. E aí, lembra uma coisa bacana na sua vida? Escreva para mim algo de você, coisas que você curta. Ele olhou e escreveu, a foca não nada no lago. Sacou a parada, Márcia? Porque veja, ele aprendeu que a escrita tem uma função social na escola, que é agradar a professora. Ela trabalhou o F, trabalhou o L, trabalhou o G. A gente não fala isso, fala a verdade. Lá na Suíça a gente fala isso, né? Trabalhei o F com vocês hoje, amanhã vamos trabalhar o L. Então, ele arrumou um jeito de agradar a professora dele. E funcionou, porque ganhou medalha e tudo. Aí chega essa criatura aqui e quer desmontar esse troço. O que ele olhou e falou, bom, se ela me ensinou que a foca não lado, é isso que eu tenho que escrever, gente. Que a foca... Esse negócio de agradar ela, eu tenho que agradar essa mulher, sei lá quem é ela, né? Me tira a medalha que eu ganhei, né? Então eu estou contando essa história para vocês. Oi, meu amor, tudo bom? Peraí, que é amor de muito tempo. Eu sou dessas. Então o que acontece? Vou pegar o vídeo de volta. O que acontece? O que eu quero dizer para vocês é que nesse momento eu vejo que essa produção, esse possível erro, essa possível falta de fluxo, de repertório, não é um erro do menino, é um erro do método, é um erro do programa. E muitas vezes a gente tem dificuldade de perceber onde as crianças estão com problemas delas, que a gente precisa fazer uma mediação mais eficaz, e problemas que são cunhados pelos métodos que nós utilizamos. Outra feita eu estava fazendo psicolinguístico. Alguém já usou esse método aqui, psicolinguístico? Ninguém é de CIEP aqui, gente. Jura que os CIEPs começaram com psicolinguístico. Então eu vou falar rapidamente como ele era. Vocês conhecem, só não estou ligando uma pessoa. É aquele que a gente pega algumas palavras-chave e aí, vamos lá, mato. E o to é a sílaba que a gente está trabalhando. E aí a gente cria paradigmas com aquelas sílabas. Listinha, tu não conhece isso? Listinha que você bota lá, matou. Aí pinta o to de vermelho, aí embaixo tomate. E aí fica assim, todos os tos vão embaixo. Estão enxergando isso? Então, beleza. E aí a gente trabalhava na Maré. E lá tem um bloco chamado Matar o Meu Gato. E aí a gente, querendo ser engraçadinha, a gente fez uma frase que combinasse com o bloco. As duas frases eram: Olavo toca viola e Paloma samba. Isso foi em 1988, eu nunca mais esqueci, porque isso traumatizou as crianças e os professores. Porque a gente repetia aquelas palavras dezenas de vezes. E aí, sabe como é que minhas crianças liam? Tinha as palavras-chave, né? Então, por exemplo, eu quero falar, sei lá, topa. Não vou falar bonito, mas topa porque veio do mato com a paloma, que eram palavras-chave. Então você botava o mato com o to vermelho e o paloma com o pá vermelho, para saber que era o topa que a gente queria ler. E aí o menino lia. Aí você vai sair, peraí que vai sair. Aí ele fazia, mato paloma. Lógico! É a palavra que ele está lendo. E aí eu vou dizer, esse menino está com dificuldade na alfabetização. Eu também estaria com um método desse. E ainda falava para eles, olha no paradigma, presta atenção. E ele sabia, tira o paradigma do to, caiu. Essas marcas não são marcas de dificuldade de aprendizagem, são marcas de dificuldade de ensinagem. São as metodologias que a gente escolheu, foi indicada, estava na moda, a secretaria mandou sei lá o quê, e a gente deu continuidade, fez tudo como mandava o figurino. Tudo foi feito, mas a realidade, a necessidade, o fluxo da língua é muito além disso, e a gente sabe disso, né? Então, por isso que a gente já fez esse parênteses aqui na avaliação de programas, para a gente verificar que muitas vezes falhas das crianças são falhas das metodologias.
e não falhas do sujeito, do indivíduo. E aí eu quero falar também, tem avaliação de desempenho. Ora, a avaliação de desempenho é aquela que vai comparar como é que você chega, como é que você sai num determinado processo, né? Então, o que eu acho gozadíssimo, né? O Celso Vasconcelos, ele tem um texto que ele fala muito bem sobre isso, eu acho maravilhoso. Que ele fala assim, olha, ninguém chega no médico, tá com ácido úrico alto. Conhece esse texto? Conhece? Celso Vasconcelos. Então, que bom, que aí eu posso contar. É do Celso Vasconcelos, não é meu não. Ninguém chega num médico e fala assim, olha, doutor, eu fiz um exame aqui, quero que o senhor veja. Ele fala, olha, seu ácido úrico está altíssimo, meu filho. O mínimo é 5, você está com 10, você está com 2, pelo amor de Deus, está altíssimo. Ó, tem que cortar isso aqui, isso aqui, isso aqui, por favor. Aí você vai lá, corta a cervejinha, corta o churrasquinho, vive menos feliz, corta a linguicinha, etc e tal, e baixa de 10 para 6. Aí o médico fala, nossa, que maravilha, você conseguiu um bom índice, mas infelizmente ainda está acima do permitido. Então, você precisa intensificar isso. Olha, aumenta a quantidade de água, né? Faz um exercício físico, etc, etc, para ver se a gente diminui. Aí você volta para casa, faz lá um mês novamente de exercício, não sei o quê. Quando você volta, você está com 4. Aí o médico fala, peraí que eu tenho que fazer a média. Tu chegou aqui com 10, depois você chegou com 7. É isso que o médico faz? Não, o médico fala, que maravilha! Você atingiu o seu objetivo. Mas em muitos lugares, ainda, estou falando da instituição imperial da qual eu pertenço, em muitos lugares ainda, você tem que calcular o quê? A média. Uai, gente, mas se o cara conseguiu atingir o máximo no final do processo, que é final de processo, que acumulou um monte de coisa, para que eu faço média, Jesus? Não é a mesma coisa que fazer a média do ácido úrico. Agora você já está com o ácido úrico baixo, está ótimo, pode comer seu churrasco, está tranquilo. Não, faz a média, se der acima de 5, você não pode avançar. Então, essas avaliações de desempenho, muitas vezes pautadas na perspectiva quantitativa da avaliação, elas também nos derrubam do que diz respeito à avaliação das crianças. E agora eu quero falar de avaliação de aprendizagem, que é o que nos interessa mais. Eu esqueço. Estou acostumada com isso não, Elaine, muito de carinho, estou acostumada. Ó, eu trouxe como base, mais ou menos, o que Jussara Hoffmann e o nosso amigo Cipriano Lucchesi articulam como avaliação de aprendizagem, né? Desse lugar teórico que eu vou falar, tá? E aí, eles falam algumas questões importantes para a gente aqui, ó. A avaliação mediadora implica deixar de ver o coletivo para focar no individual. Já quebra com 90% daquelas avaliações que eu mostrei para vocês, né? A avaliação mediada, ela vai focar no processo individual. Ué, Cláudia, mas o Vygotsky fala, né, que a gente está no processo coletivo, que a gente tem um par mais capaz. Não tem nenhum problema. Isso aí é o caminho que a gente vai percorrer. Agora, na hora que a gente for avaliar, o nosso olhar tem que ser um pouco mais específico com aqueles sujeitos individuais, né? E aí eles falam de 3 tempos: tempo de admiração, de reflexão e de reconstrução e invenções de novas estratégias. E eu vou querer passear um pouquinho essa parte teórica nesse conjunto de coisas, né? Tempo de admiração, a gente vê lá, compreender o aluno e projetar um futuro, possibilidades cognitivas. A gente faz isso. E às vezes a gente faz isso não necessariamente numa avaliação mais positiva. Quem nunca esteve lá, a minha amiga, eu estive uma vez não, um bom tempo, né, 11 anos, e aí tinha uma família no CIEP, que era a família Silva. Tem várias famílias Silva, né? Mas tinha a família Silva, onde eles tinham 8 crianças na escola. Então, o que nós, professores, fazíamos no primeiro dia de aula? Pegávamos a lista e procurávamos o Silva. Porque quando a gente achava o Silva, eu falava, meu ano vai ser... Acabou o ano. Acabou fevereiro, já acabou o ano, né? Veio o Silva.
E isso, a gente, não, vamos, se a gente fazer um divã, mas a gente já ouviu essas histórias por aí, não é verdade? Que a gente já conhece, a gente já avalia, a gente já projeta possibilidades cognitivas. Só que, em geral, por uma questão que me parece meio que humana, a gente já projeta possibilidades negativas. Raramente, muito raro, depois de 36 anos de magistério, é muito raro alguém falar assim, cara, eu olhei um moleque na fila e falei, esse aí vai arrebentar. É aquele cara que na primeira semana vai aprender a ler, tenho certeza. Pela cara dele, primeira semana vai dar tudo certo. Isso é muito raro. Em geral, a gente cria expectativas não positivas. E é disso que a Jussara e o Cipriano estão trazendo para a gente. Vamos tentar mexer um pouco nessa estrutura. Não quer criar positiva? Não cria nada, né? Deixa ficar sozinho, deixa aparecer, né? Esse Silvio em especial que eu estou falando para vocês, ele era parte de um grupo de 8, né? Ele era 1 mais 7. E aí, quando ele passou a ser meu aluno, eu também achei que minha vida estava acabada, que meu ano estava destruído, que não valia mais a pena viver. E o Silva entrou na minha sala e eu não dei a chance nem dele se apresentar. Eu já intuí que seria um péssimo aluno. E aquele Silva, ele tentava me mostrar todos os dias que ele era maravilhoso. Ele era aquele menino atencioso, pontual, inteligente, esperto, amigo dos amigos. Não brigava com ninguém. Certo? E aí eu tinha lá meus 19, 20 anos, né? Porque um dia a gente teve essa idade, né? Tinha lá meus 19, 20 anos, eu comecei a falar assim, ué, esse cara nem parece um Silva. Certo? Porque a força da forma de ser do Silva foi maior do que a expectativa que eu criei para a sorte dele e principalmente para a minha sorte. Para eu perceber o quanto as expectativas e essas projeções tendem a atingir diretamente o sucesso daquele sujeito. E aí eu vou deixar o dever de casa vocês pensarem na vida de vocês quantas histórias dessas vocês não viram, né? De, a princípio, ser um fracasso potencial. E aí você simplesmente não investir, porque aquilo vai ser um fracasso mesmo, não vai dar nada. E aí lá pelas tantas, você percebe que não é exatamente um fracasso, né? Que era uma possibilidade, mesmo com os desafios, era uma grande possibilidade de avanço, né? Então, chamando a atenção sobre isso. Nesse tempo de admiração. Por que é um tempo de admiração? Porque é um tempo daquele contato primeiro, né? É aquela avaliação que Antônio Flávio nos fala assim, cuidado com aquela avaliação informal, que é aquela que eu bato o olho assim, molinho, de olho verde e tal. Eu acho que essa aqui tem futuro. Entende? Ou você vê aquele menino troncudão, fortão, não sei o que, esse vai ser o perigoso da tua. Tem que ficar de olho nele, porque ele vai bater em todo mundo. É meio que natural a gente fazer esse tipo de avaliação. Mas como nós somos professores, esse tipo de avaliação chega e a gente não deixa se instalar. Porque esse olhar tem que estar afinado para saber que aquele sujeito pode não atender às minhas expectativas, sejam boas ou sejam ruins, né? Criar alternativa para compartilhar a informação desses alunos. E esses livros que defendem esse período de admiração, eles sempre nos perguntam, nesse período, eu vou avaliar como? Para quê? Né? Esse tipo de admiração vai servir para quê? Essa avaliação mediadora é pautada na multidimensionalidade do olhar e no âmbito da escola deve motivar essa prática criativa buscando compreender para agir. Parece que eu estou chovendo no molhado e estou chovendo no molhado. Sabe por quê? Existem uns processos avaliativos que nós todos sabemos de cor e salteado. Se eu perguntar o que é avaliação diagnóstica, todo mundo sabe. Se eu perguntar o que é anamnese, todo mundo sabe. Agora, se eu perguntar quantas vezes a gente, estou falando de mim também, estou na escola, né? Quantas vezes a gente retorna aquelas anotações de fevereiro para poder compreender o caminhar dessa criança na escola? Quantas vezes aquela anamnese inicial foi repetida com aqueles responsáveis? Na psicopedagogia a gente chama de IFs, né? Que é entrevista familiar,
exploratória situacional. E aí, também na psicopedagogia acontece isso. A gente faz uma primeira entrevista e simplesmente deixou lá. Quantas pilhas de relatórios de crianças nós já preenchemos? E quantas pessoas leram? E quantos de nós mesmos retornamos a essas anotações? Até para verificar as incoerências ou os equívocos, enfim. No tempo de reflexão, o Lucchesi nos diz assim, não é para olhar para trás explicando o que o aluno não fez, não alcançou, não sabe, mas projetar um futuro, um tempo de prospecção, a reflexão e referência para os próximos passos, que é o que nós comumente falamos daquele ciclo, né? Avaliação, execução, planejamento, execução e avaliação. Planejamento, execução e avaliação. A avaliação só pode nos servir para replanejar o que deu errado, não é isso? Pelo menos teoricamente. É para isso. Como é que é? Deveria ser, não é? Mas em geral é para dar uma nota, é para classificar, é para fazer o ranking da turma, o ranking da escola, e que existem e que a gente não pode fugir muitas vezes disso. Mas eu não preciso exatamente levar esse ponto em consideração para promover a avaliação e interferência dessas crianças, né? E fechando o tempo de reconstrução. Avaliar para aprovar ou reprovar ou para formar para a vida. Como é que é isso, né? Como é que a gente se sente mal na avaliação? Como é que você, na sua trajetória, se sentiu mal em algum momento por conta da avaliação? Foi porque alguém te ajudou a ser melhor? Ou foi porque alguém julgou a sua forma e o seu conteúdo? Em geral, quando a gente se sente afetado, é porque a gente é julgado por alguma reação, por algum comportamento ou por algum desempenho, não é verdade? Agora, quando aquela amiga chega para você e fala, amiga, deixa eu te falar uma coisa, corta esse cabelo, tá precisando dar uma renovada, você é tão bonita, tem um rosto tão lindo, vamos lá, dar um up, um tapa nesse visual. Ela fez uma avaliação, mas uma avaliação propositiva, uma avaliação fez um increase na sua vida, né? Fez um upgrade na sua vida, e aí você se sentiu bem com aquela avaliação da sua amiga, você não ficou arrasada, muito pelo contrário, quando você chega no resultado, você fala, nossa amiga, né, você tinha razão, olha, esse cabelo novo ficou ótimo, né? No cotidiano a gente encontra em grandes medidas esse tipo de avaliação. Dentro do universo escolar é muito difícil. A avaliação que faz com que a menina se sinta empoderada da possibilidade dele, de mostrar assim, você chegou até aqui, cara, muito bom, falta um negócio de acertar aí, mas até aqui você veio muito bem. A gente está sempre focando na metade vazia, e não é porque a gente é ruim, é porque o sistema nos leva a pensar dessa forma. É sempre o que falta e nunca o que já tem, né? As crianças especiais, então, metem os pés nos nossos peitos todos os dias falando sobre isso, porque a gente vai com aquele olhar de, coitado, não consegue, e ele mostra para você milhões de outras coisas que ele consegue. Então esses estão jogando na nossa cara, não tem jeito. Os demais tentam mostrar para a gente isso, mas a gente está sempre preocupada no que falta. Essa palestra aqui é sobre o erro, é sobre o acerto. Estão entendendo? Aí está um grande nó para a gente poder fazer efetivamente avanços e perceber os avanços que a gente consegue. Porque, via de regra, atendi muitos professores em muitas escolas, hoje em dia não faço mais, mas atendi muito tempo, e os professores sempre falavam assim, tem vários grupinhos na sala, mas eles sempre falavam daqueles 7, sabe aqueles 7? Ele tem sempre aqueles 7. Eles ali, não conseguem ler, não conseguem escrever. Era nele que eu entendo a preocupação, mas nem a possibilidade da interação, a gente às vezes se utiliza dela. Eu lembro bem que eu estava na Maré, ainda era estágio probatório, lá em 88. E eu estava com medo, nada contra quem mora em Uaíba, se tem alguém que mora em Uaíba aqui. Mas eu escutava dizer que quem não conseguia atingir os índices da escola ia para Ioaíba. Eu não tinha ideia de onde era Ioaíba, mas eu não queria ir para Ioaíba. E aí eu tinha alguns alunos que não aprendiam um negócio lá de expressão numérica.
Os meninos não aprendiam por nada desse mundo. Um especial não conseguia entender que a gente primeiro resolve as multiplicações e divisões e depois a gente resolve as adições e subtrações. Não conseguia de jeito nenhum. Eu fiz de todas as formas que eu sabia. Eu estudei no fundão, estudei lá com o pessoal do fundão. Então, todas as formas que eu sabia. Botava argolinha, fazia construção, com chapinha, com desenhinho, com o corpo das crianças, porque eles já eram adolescentes, com o corpo dos adolescentes. Nada. E eu entrei em desespero. No alto dos meus 19 anos, eu falei, gente, eu vou abrir um jogo para vocês aqui. O negócio é o seguinte: se o fulano não aprender esse negócio aqui, eu vou ser mandado para Ioaíba. Ioaíba é muito longe. Alguém pode me ajudar, por favor? Estou falando a verdade. Professor, você não vai vou para muito longe. Vocês não vão ver mais. Aí um deles falou assim, lá do fundo, que eu já sabia qual era a função dele no tráfico, ele era avião. E lá do fundo ele falou, chá comigo, professora. Quando ele falou chá comigo, meu sangue todo congelou nas veias, né? Ele vem de lá e falou, qual que é o nome, moleque? Aí o cara falou, não, eu não estou sabendo. Ô mula, tu não tá vendo que tem que primeiro fazer multiplicação e divisão e depois fazer a sua multiplicação? É só isso, cara. Aí eu falei, pô, eles querem me ajudar e rolou nada. Eu olho pro menino, sabe aquele olho? Professora, por que você não me falou isso antes? E a partir dali, ele passou a acertar tudo. Eu fui para casa tentando teorizar, né? Teorizar. É o seguinte, aquele garoto lá é um menino do tráfico. Ele tem importância. Tudo que ele fala tem uma outra visão dentro, né, da comunidade. Então, quando ele falou, não funciona porque eu sou ruim, não. É porque funcionou por causa disso. Maravilha! Isso foi 1989. 2014, estou eu de novo em estágio probatório do Colégio Pedro II. Não aprendo. Aí estou lá, né, no meu estágio probatório. Uma das crianças não aprendia aquele inferno de a mais e a menos. Quem trabalha no terceiro ano sabe o que eu estou falando. A mais e a menos nos problemas de matemática, certo? Antes que chegasse o final do ano, que eu não sou besta, eu já falei, eu estou com um problema aqui, gente, ó. Tá aprendendo não. Me ajuda aqui, porque funcionou na maré, por que não é funcionando de novo? E aí, falei para eles. E aí, veio, sabe aquela aluna, Maíra da Vida, sabe aquela aluna de Chiquinha, toda linda, cheirosa, fofa, e falou, professora, me empresta sua caneta de quadro? Eu falei, pois não, pai, vou ensinar para ela. Ela foi lá para frente e repetiu, ipsilíteres, tudo que eu falo, até meus gestos ela imitava. Igual. Eu falei, mas agora não vai funcionar. Agora eu tenho certeza que não vai funcionar. Porque ela falou exatamente como eu. Que eu olho para a cara da sujeita, eu vi o mesmo olhar. Professora, por que a senhora me falou isso antes? A mesma frase, mais de 30 anos depois. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Muitas vezes a gente não aproveita as relações que o Bigotes, que encheu o nosso saco para dizer sobre isso. O Bigotes fala para a gente todo dia. Que tem um par mais capaz, que nos ajuda. Esse par mais capaz não necessariamente é professor. Esse par mais capaz não necessariamente é um alfabetizado. Esse par mais capaz não necessariamente é o que não tem nenhum transtorno ou distúrbio. E a gente muitas vezes cala essa interação. Não porque a gente é ruim, não é porque a gente é burro, é porque a gente não se dá conta do que essa teoria quis nos dizer. E esses dois casos me mostraram nitidamente que tem uma relação entre os discentes de aprendizagem que a gente aproveita muito pouco. Muito pouco. A gente não pode criar o que eu chamo de zona de desenvolvimento distancial, porque tem essa, onde você tem um sujeito que está muito bem naquela disciplina, naquele conteúdo, naquele programa, e tem outro que está muito ruim. Aí se você bota os dois juntos, já dizia a nossa querida Valéria Composura, é tiro, porrada e bomba, não dá para botar junto. Mas se você consegue compreender os pares produtivos dentro da sua sala de aula,
semente se solidifica. E a gente tem que ter coragem de fazer isso. Fala, amor. Me fez lembrar para eu poder explicar para os alunos a teoria do cognitivismo, ou mesmo tive várias teorias. Eu uso muito o exemplo do filme, agora não lembro se era filme, se era série, do Laranjinha Acerola, onde ele vai explicar para a turma a atividade do adesivo. E aí é quando elas começam a se ver, se enxergar e perceber que o aluno, que eu falo isso normal, porque o aluno também tem um saber que pode ajudar a ensinar aquilo que ela está tendo que fazer. É fantástico a gente ter essa visão e levar essa visão para as alunas do ensino normal. Porque elas às vezes acham que elas vão chegar lá para saber aquele passado que você deveria saber, né? E na verdade eu mostro para elas, não, olha só, aí elas começam a lembrar. E na própria aula, às vezes, de professores, elas colocam a professora, eu lembrei disso, aquilo. É legal isso. Nem peguei aí, vocês estão Agora eu vou dar vendo? seu exemplo, tá? Oi? Vou dar seu exemplo. Por favor, à vontade, é para justamente semear. Porque eu estou falando de uma professora que custou muito a perceber isso. Que custou muito a perceber que você construindo pares positivos e produtivos dentro da sua sala de aula, você economiza o seu tempo, a sua energia e o seu desempenho final melhora absurdamente. Não requer prática nem habilidade, é só você observar quem é que pode ajudar o outro. E todo mundo tem alguma coisa que pode ajudar. Mesmo aqueles que falam assim, mas não lê, não escreve, está ainda fazendo bolinha, garatuja. Mesmo esse, a gente tendo olhar de ver, a gente consegue fazer com que eles sejam produtivos em si, ok? Esse tempo de reconstrução, segundo Jussara e Lucchesi, eles fazem parte de uma escolha, né? Estamos falando de ética e inclusão ou estamos falando de competição e seleção? Quando a gente está falando de ranking entre escolas, eu estou falando de competição e seleção, ponto. É isso. Mas você, quando sai de casa para alfabetizar uma criança, para consolidar conceitos cognitivos de uma outra criança, você não sai com a ideia de competição e seleção. Justamente ao contrário. Você sai com a ideia de incluir, de perceber, de fazer caminhar, né? Eu tenho uns amigos que falam assim, você é muito chato, mas é muito processo. Tudo para você é um processo. É processo nada, gente, já está feito. Meu Jesus, se desde que eu comecei a falar aqui, eu não sou mais a mesma. Minhas células já morreram um montão. Uns neurônios aqui já queimaram, já não lembro mais meu nome às vezes. Tem que... Não é isso? A gente está em processo de transformação o tempo todo. Por que o ensino? Por que a aprendizagem não deveria estar, né? Nesse processo de inclusão e enfim, de transformação. E aí, nesse sentido, quais são as concepções e que olhares a serviço de quem eu estou fazendo serviço? Objetivando o que eu pretendo fazer seleção? Ranking, a lista dos melhores. A lista que é bacana é do que você tem de melhor. E cada um recebeu uma estrelinha sobre aquilo que tem de melhor. Porque há alunos da minha turma de hoje, por exemplo, que são excelentes, absurdamente excelentes desenhistas. E aí, onde é que está esse conhecimento na escola? Serve para quê na escola? Para muito pouca coisa, né? Na escola que eu digo é dentro desse currículo que a gente tem, etc. e tal. Então, há talentos, há inteligências que são pouco movimentadas. Por isso que eu falei com vocês que eu gosto de falar das diversas linguagens. Porque a escola tem uma linguagem padrão. A gente tenta fugir o tempo todo dessa linguagem padrão, mas a escola está sempre apontando para o mesmo tipo de linguagem, para o mesmo tipo de sistematização, para o mesmo tipo de texto, para o mesmo tipo de contexto. E aí eu vou chegar aqui um pouquinho mais adiante, para a gente poder falar um pouquinho mais das práticas, né? Eu botei essa setinha aqui do Lucchesi, porque assim, o Lucchesi fala um negócio tão importante, né? E eu tenho que lembrar, é assim, na hora de eu dormir, eu canto, eu sempre rezo lá, Ave Maria, Pai Nosso e Lucchesi. Ave Maria, Pai Nosso e Lucchesi. Porque é uma tentação terrível
a gente planejar para cá, executar para cá e avaliar para lá. Essa tentação terrível nos acompanha todos os dias. É aquele tipo de professora que não existe aqui no Rio de Janeiro. No Estado do Rio de Janeiro não existe. Só existe fora do Estado do Rio de Janeiro. Mas no Colégio Imperial também não existe. É aquele tipo de professora que é assim: faz, arme e efetue o bimestre inteiro. As crianças arrebentam no arme e efetue. E a prova é de problemas. E, inclusive, na universidade, que não são as federais. Não são as federais. Vocês vão se identificar talvez aí. Nas universidades que não são federais, os professores falam assim, hoje vamos estudar Vygotsky. Terça-feira que vem, Piaget. Na outra terça, Vallon. Prova, relacione Piaget, Vygotsky e Vallon. Vocês já não passaram por isso? A gente nunca fez relação aqui, a gente só estudou os caras separados, mas na hora da prova é bonito estabelecer relação. Como na hora da prova é bonito a gente criar um enunciado bacana, né? Que o pai vai receber em casa e fala, nossa, escola progressista, né? Só que você jogou um jogo e na regra final, no último dia do campeonato, você mudou essa regra. Não acontece nada. Eu falei, no Estados Unidos não, é só fora. Mas vocês vão formar pessoas de fora dos Estados Unidos. Isso que eu estou falando. Certo? Então, eu trouxe essa prancha do Luquezzi para a gente lembrar que tem que estar na mesma direção e sentido. Planejamento, execução e avaliação. Algumas pessoas já me questionaram muito esse sistema do Luquezzi, dizendo assim, mas aí você está adestrando a criança, cara. Se você só faz aquele tipo de trabalho, né? E aí você cobra isso, cadê a novidade? Amor, avaliação não é pegadinha. Pegadinha deixa pro Faustão, deixa pro João Kleber. Avaliação é parte integrante do processo de construção de conhecimento. É pro cara, na hora da avaliação, se sentir empoderadão. De pegar a prova e falar, caraca, sei tudo isso aqui. De pegar uma leitura e falar, nossa, eu estou conseguindo ler. Certo? A avaliação faz parte desse processo. Não estou dizendo para a gente passar a mão na cabeça de ninguém. Não estou dizendo para facilitar. Eu só estou dizendo que a gente precisa ser coerente. E não sou só eu. Graças a Deus o Luquezzi ali, me ajuda nisso. Ele diz que tem que ter uma coerência. Tem que ter uma linha. Tem que ter um caminho que faça sentido, que tenha lógica. Senão nem as próprias crianças entendem o que a gente está querendo, né? Dentro dessa lógica, eu queria falar de 3 etapas aqui. Repertório, forma e articulação. Esse é um tripé meio básico para a gente começar a pensar em construção de língua, em construção de texto. Vamos falar de repertório? Vou dar logo um exemplo, vocês vão entender total. Todo mundo aqui já passou por uma graduação, pelo menos, né? Pelo menos uma graduação. Já teve que fazer um TCC em algum momento da vida. Essa coisa infeliz já passou na sua vida alguma vez. E você já passou por aquele momento terrível da folha em branco do Word. Que você bota o cabeçalho, você pinta o cabeçalho de rosa, você aumenta a fonte, você ajeita a formatação e nada sai dali. Estou mentindo? A síndrome da folha em branco. Todo mundo já passou por isso, certo? Porque o que nos falta naquele momento? Repertório sobre aquele assunto. Você às vezes veio de uma semana que você fez 6 milhões de coisas, nada a ver com Vygotsky. Você resolveu o problema de aluno, você discutiu com mãe, você pagou conta, você foi no Serasa, você lavou roupa, você fez 1.500 coisas que nada tinha a ver com aquele processo. Aí no sábado ou no domingo à tarde, foi o único momento que lhe restou para você sentar ali e escrever o seu artigo, escrever o TCC. Totalmente fora do repertório que você desenvolveu. Então você sente a angústia neste momento que aquele sujeito sente na sala de aula quando a gente dá a folhinha com 3 figuras e fala assim, cria uma história. Certo? Sequência didática. A gente não aprendeu isso? Rapaz,
Aí, em geral, tem um Cebolinha, uma Mônica lá, numa coisa meio metafórica, que você não entende muito bem, tem uma piadinha que você pode não compreender. E aí você tem que escrever, em geral tem umas 20 linhas do lado, né? Você, em geral, faz uma frase para o primeiro quadrinho, uma frase para o segundo quadrinho, uma frase para o terceiro quadrinho. Aí a professora carinhosamente fala para você: vamos enriquecer esse texto. Né? Uma história tão bacana. O que aconteceu entre aqui e aqui? E a criança fala: nada. Isso, uma frase aqui. Então, diga, Kátia, conte-me. Eu tenho um aluno que tem, entre tantos, está nesse processo de alfabetização. Então tinha esses 3 quadradinhos. Aí, muito bonitinho, ele escreveu a primeira frase, a segunda frase e colocou reticências. Aí a minha coordenadora, quando olhou, falou: nossa, mas essas coisas também têm reticência. Eu falei: deixa quieto. Mas, gente, eu estou brincando com essas coisas para a gente entender como as nossas práticas, muitas vezes... Eu não estou dizendo que eu nunca dei 3 quadradinhos, pelo amor de Deus, dei aos quilos. Peço desculpas todo dia nas minhas orações. Depois do Luquezzi, eu ajoelho e falo: perdão, meus alunos, por tudo que eu fiz contra vocês. Né? Porque é isso, a gente acaba entrando no automático. E esse automático nos gera problemas. Porque, veja bem, se eu tenho um repertório, se a gente conversa sobre um tema, né? Sei lá, minha turma agora está conversando sobre podcast. Eles querem fazer podcast. Então a gente foi pesquisar podcast. Podcast são aqueles áudiozinhos de 2 a 5 minutos que estão virando meio febre na internet. Hashtag fica a dica, é bonzão para negócio de escrita. Sabe por quê? Porque ele tem roteiro. Você tem que criar um roteiro, depois tem que criar a narração, depois tem que criar a entrevista. É excelente. Para 2 minutos de podcast, tem quilos de coisa escrita. Então é uma maravilha para a gente poder efetivamente dar conta disso. Então, eles trouxeram o podcast. Nunca nem tinha ouvido falar. Eles trouxeram esse troço. E aí a gente começou a conversar sobre podcast. Mas tem podcast de quê? Podcast de Felipe Neto, podcast de... Ai, gente, mas tá bem, a gente está na escola. Vamos pensar outras coisas aqui. A gente pode narrar as coisas que a gente fez. Que a gente faz um monte de coisa lá, algumas coisas os pais vêm, outras coisas os pais não vêm. Aí eles levam a história. A ideia: vamos narrar as coisas que a gente faz aqui e que os pais da gente não sabem? Maravilha, vai ter uma censura, tá, gente? Mas tudo bem, a gente vai contar. E aí passa a fazer roteiro, passa a se envolver. Então, eu tenho um aluno com muita dificuldade, ele tem a alteração de PAC, que eu não sei se todos sabem, a alteração do processo auditivo central. Eu falo, sei lá, cadeira, ele entende macaco. Não é que ele não ouça, ele ouve, mas daqui para cá, tem uma diferença semântica, tem uma diferença ortográfica, fonética, uns quebra-molas, e aí a palavra chega de outro jeito lá no cérebro dele, certo? Esse menino escreveu ontem 3 páginas de fichário. Sabe aquela página de fichário? Ele escreveu 3 páginas de fichário, dizendo tudo o que ele queria falar no podcast dele de animais estranhos, de animais esquisitos que a gente estudou nesse bimestre. Então, esse repertório, ele tem que ser construído, ele não nasceu com a criança. A gente precisa falar. E aí eu vou fazer um outro parênteses, aqui foram vários parênteses, né? Mas eu preciso fazer esse parênteses. Eu tenho que fazer um parênteses sobre a infância hoje na sociedade. Não estou falando da infância na sua sala de aula. Estou falando da infância na sociedade. Vamos pensar, quando a criança está podendo ser criança? Na escola. Não pode correr, não pode gritar, não pode. Aí vai para casa. Aí os pais chegam tarde. Não pode. Aí vai para o play. Aí o síndico, não pode. Vai para a comunidade, o tiro, não pode. Certo? O que eu estou observando são crianças cada vez mais mutiladas na sua infância. Porque não estão tendo espaço para ser criança. Em alguns lugares chiquérrimos, aqui em São Paulo já tem, né? Mas assim, no Dubai, que eu nunca fui, mas eu sei que tem espaços child free.
Tu sabe o que é o espaço child free? Proibido de entrar criança. Tem shopping child free. Como é que é? Hotel, pousada. Ó, nem sabia. Aqui, ó. Penedo tem pousada child free. Criança não pode. Porque esse ser em ebulição, esse ser que apreende e aprende pelos processos lúdicos, incomoda. Incomoda por barulho, incomoda porque grita, incomoda porque corre, incomoda porque se movimenta, incomoda porque tem vida. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Quem tem aluno, quem tem filho, quem tem sobrinho, ele sabe que não é simples, não é fácil. Só que ainda não se modificaram as estruturas de processo humano, gente. E a gente está colhendo frutos disso. A gente está colhendo frutos de uma série de mudanças nessa sociedade que está se internalizando muito e pouco se relacionando. Ao passo que a gente se relaciona absurdamente virtualmente, pessoalmente a gente se relaciona cada dia menos. Pracinha com criança é uma coisa que parece foto lá do quadro do Ivan Cruz. A gente não tem mais esse processo no nosso cotidiano. E aí, a criação do repertório fica prejudicada. Fica limitada, não vou nem dizer prejudicada, vou dizer, fica limitada a determinados processos. E aí a gente quer que o sujeito venha com um repertório que ele não está vivenciando nem na casa dele e nem na escola dele. Meu aluno ano passado maravilhoso e fez uma colocação fantástica. A pessoa responsável pelo recreio, depois do recreio dele, subiu e falou: preciso conversar com eles. Pois não. Falou muito, falou horas. Era um absurdo, que eles estavam correndo, que eles podiam se machucar, eu fiquei quieto esperando, tá certo, tem que botar a ordem. Beleza. Quando acabou, um deles falou: falta só um minuto. Você disse que a gente tem que pensar sobre as coisas, né? Então eu quero pensar sobre o negócio. Depois não, pensa. Ele disse: se o nome do negócio é corredor, por que eu não posso correr? Olha quem você responde para um negócio desse, né? E é isso, se é corredor, é lugar para você correr. E ele está cheio de energia, e é do recreio. E aí não pode correr. Por que não pode correr mesmo? Vai se machucar, mas vai se machucar de qualquer forma. Enfim, essa falta de repertório no corpo, na vida, está se refletindo nos textos das salas de vocês. Tenho certeza disso. Que o grande problema que a gente encontra hoje, primeiro é falar produção de texto e vem aquele coro. Né? E segundo, quando faz, depois que faz, por exemplo, fazer mesmo e tal, quando faz a produção de texto, o fluxo, a construção é diminuta. Por uma série de motivos. A gente escreve 140 caracteres, textão no Facebook ninguém lê, né? Então, isso tudo aliado à falta de experiências e repertório no corpo, está dando o que falar ali. Temos a questão da forma. Os textos, eles não têm formas únicas, a gente sabe disso, mas a escola trata como se tivesse. As narrativas, em geral, são o grande mote da escola. As outras formas, suportes, gêneros, a gente lê muito, mas produz muito pouco. Já pensaram nisso? A gente produz muita coisa de leitura em formas diferentes de texto, mas a gente, quando exige uma escrita, geralmente é uma escrita narrativa. E às vezes tem crianças que têm outras habilidades que não narrativa. Já pararam para pensar sobre isso? Tem crianças que escrevem com muita facilidade 2 ou 3 palavras, que rimam com mais 2 ou 3, que rimam com mais 2 ou 3, e Carlos Drummond ia ficar com o queixinho lá no joelho. Porque fazem todo sentido, porque tem poesia, porque tem coerência, porque tem coesão. E a gente muitas vezes acaba sufocando isso em nome de uma narrativa que precisa ser construída, certo? E a articulação, né? Articulação de ideias, articulação de formas. Eu quero dar uma passadinha, porque eu quero primeiro fazer uma atividade aqui com vocês, se vocês toparem, com relação à escrita. A gente acha
que as crianças, isso eu acho que a maioria acha, né? As crianças precisam conhecer as letras, conhecer as sílabas, conhecer os sons, para poder entender essa nossa língua e atuar nela. Só que depois que a gente se apropria desta língua, nós mesmos não utilizamos esse processo. E eu não quero que vocês acreditem em mim. Eu quero que vocês façam esse teste junto comigo. Vamos tentar. Alguns já devem conhecer, porque esse foi um teste de internet que rolou aí para o pessoal de neurociência, que é a velocidade que você consegue ler. Já viram de 300 a 700 palavras? Já viram esse teste? Já? Então, ó, quem já viu, já está com 3 cabeças na frente. Ai, meu Deus do céu, tem que acabar. Então, deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Ó, eu vou sugerir que vocês aprumem o olhar no meio da tela, tá? Onde estão rolando os números. Depois que eu começar, eu não posso mais terminar. E aí, tem uma capacidade ali de 300 palavras por minuto a 700 palavras por minuto. Quem chegar nos 700 continua sendo alfabetizadora. Quem não chegar, leva a carteirinha. Certo? Tá certo? Posso começar? Estão a fim de fazer? Vamos lá, hein? Por isso que eu dei esse tempo. Respira aí, esfrega o olho. Agora vai continuar. Ninguém ali poderia fazer essa leitura lendo as sílabas, poderia? Sim, acabou, tá falando 700 já. Não é isso? E esse processo de fotografar as palavras, ele só existe se a gente tem repertório. Se a gente tem multiplicidade de linguagens. Vocês já têm uma idade que a escola, querendo ou não, vocês já construíram repertórios de diversas matizes, linguagens de diversas formas, e aí vocês conseguiram chegar nessa capacidade de leitura. Por que a gente não aproveita isso lá na alfabetização? Por que a gente não aproveita? A gente fica com receio quando a criança decora a palavra, não fica? Ah, porque ele decorou, ele não está lendo. Ué, mas vocês leram aqui tudo decorado para mim. Ninguém deu sílaba. E aí, Belém? Por que a gente não aproveita isso com a alfabetização? E aí eu trago aqui, rapidamente umas pequenas contribuições do que eu andei fazendo com as crianças em recuperação. Vou falar
do terceiro ano porque é o ano que eu estou acompanhando há 6 anos. Que é aquele ano que ninguém quer, aquela história que a gente já sabe, né? Claro que o terceiro ano do Colégio Pedro II pode não ter a realidade do terceiro ano de muitos colégios estaduais ou municipais, ok? Porque a maioria já chega com aquela alfabetização básica já consolidada, certo? Mas alguns alunos não, como autor de escola. E aí são esses que eu pego lá na recuperação, para fazer um trabalho articulado de oralidade, leitura e escrita. Porque ao trabalho sistematizado de oralidade, o PNAEC bateu várias vezes, em todas as edições, e a gente tem muita dificuldade de sistematizar. Parece que a oralidade é algo que é natural. Falar e saber como falar e expressar o pensamento parece que é algo que está dentro do nosso cotidiano. Está, mas na medida em que ela acompanha a leitura e a escrita, eu preciso sistematizar, ordenar, encaminhar, orientar. Esse é o papel nosso. E a gente às vezes tem dificuldade disso, né? Então, olha, nós ficamos o semestre inteiro trabalhando com esses 3 livros. E eles não ficaram com a raiva dos livros, porque às vezes acontece isso, né? Você cria lá, eu levei vários livros semelhantes, de vários títulos, e eles escolheram os 3 porquinhos. Então, dentro dessa perspectiva dos 3 porquinhos, são 3 histórias totalmente diferentes. Uma que o lobo, o Diário do Lobo ali é um jornal, em que o lobo acaba preso, coitado. O lobo não fez nada demais. Ele só queria uma xícara emprestada de açúcar, mas ele acabou preso. É na perspectiva do lobo. O lobo vai contar como é que tudo foi um conluio contra ele, porque ele era uma pessoa maravilhosa. E os porquinhos é que não entenderam, né? Ele tropeçava e engolia um porquinho. Poxa, não era por mal, né? Então essa é a perspectiva dele. O primeiro lá de cima é o 3 porquinhos tradicional, né? E esse terceiro é maravilhoso, que são os 3 porquinhos maus. Esses aí deixam o pobre do lobo de cabelo em pé. Por que nós fizemos o estudo desses 3 temas? Para que nós pudéssemos criar repertórios, informações, compreensões, interpretações, opiniões a respeito desses personagens que são tão famosos na literatura infantil, certo? O nosso trabalho final foi um outro livro, que não podia ser nem com esse pobre lobo mau, nem com os 3 porquinhos normais, nem com esse terceiro, que os 3 porquinhos eram maus. E aí, como é que faz isso com criança, né? Criança que mal sabe escrever, criança que aglutina a palavra, criança que segmenta a palavra que não tem que segmentar. Tudo isso dentro dessa perspectiva da inferência e do repertório. Vou trazer aqui 3 itens básicos. Organizar o pensamento através da linguagem. Eles têm que falar. Tem livro do Vygotsky aí que a gente leu a peça na faculdade, pensamento e linguagem. Não é verdade? E a gente manda, eu também mando, cala a boca. Não é isso? Shhh, silêncio. Vamos fazer isso, está muito barulho aqui, né? Eles precisam falar conosco e entre eles. Lembra da história do Vygotsky, do zona do momento proximal? Da construção cognitiva discente? Eles precisam falar entre eles, né? Possibilidade de diferentes gêneros e suportes, que a gente está falando sobre o mesmo tema, e sistematizar as descobertas, primeiro de modo oral. Vamos tentar organizar. Tem criança que pode não funcionar, mas para muitas crianças, quando ela organiza primeiro de forma oral o que ela vai escrever, fica muito mais fácil para depois ela escrever. Em geral, a gente já dá direto à folha, eu tenho que partir direto para a produção escrita, né? E aí, eu trouxe só algumas dicas que são apenas dicas. Pelo amor de Deus, apenas dicas e não receitas. A gente fala o tempo todo do texto legível, né? Não consigo entender teu texto, não consigo entender tua letra, mas o texto que a gente dá para eles é sempre digitado, é sempre legível e nunca é com letra manuscrita. Estou mentindo? Raramente o texto que ele vai ler, uma história, está com a letra manuscrita, a não ser aqueles blocões que às vezes a gente escreve. E aí, coisas que eu trouxe para eles. Texto ilegível. Não vai entender nada dele. É uma fonte manuscrita horrorosa, que eu encontrei.
E aí a gente conta ali, as letras estão todas ali, mas o texto está muito longe de vocês verem, mas o texto está completamente ilegível. E aí eu entrego o texto e eles têm que ler. E aí eles falam, tia, eu não sei ler isso. Não, sabe sim, ó, isso aqui é o A, isso aqui é o E, isso aqui é o I, tá vendo? Isso aqui é o B, vai, lê aí, ó. Se eu não estiver sabendo alguma letra, me pergunta. E aí eles dizem, mas isso aqui é muito difícil de ler. Ah, então é muito difícil de ler porque tem uma legibilidade que é necessária. Tem um outro que precisa compreender a forma que eu estou escrevendo. E aí eles percebem essa necessidade. Depois disso, a gente passa o texto legível e faz as comparações. O que você compreendeu ali, o que você não compreendeu aqui. Marca lá para mim o que você achou mais fácil de compreender num texto, que achou mais difícil de compreender no outro. E é lógico que o texto legível fica cheio das marcas de coisas que eles não conseguiram compreender. Pode parecer uma atividade besta, mas essa atividade faz com que eles entendam a necessidade de organização desse texto, certo? Outra coisa dá uma desvendada nesses mitos dos parágrafos. A gente conta para eles, pelo menos eu aprendi assim, que cada parágrafo fala de um assunto. Isso é mentira, né? Isso é total mentira. Porque às vezes eu posso tratar do mesmo assunto em 3 parágrafos diferentes. A gente escrevendo uma monografia trata do mesmo assunto em 750 parágrafos diferentes. Não é verdade? Então isso é mentira. Não é separando o assunto que a gente faz parágrafos. A gente pode organizar ideias, a gente pode organizar períodos, etapas de tempo, a gente pode organizar acontecimentos, mas não é dizer para eles que a gente separa parágrafo do assunto, que isso é mentira. E eles não são burros, eles vão saber que a gente está mentindo, né? Porque eles sabem que falou do mesmo assunto em 2 parágrafos. E aí uma coisa que a gente gosta muito lá de fazer é a utilização da cor. Eu não sei se vocês já experimentaram isso. Para cada ideia ou para cada possibilidade de parágrafo, pintar de uma cor diferente e separar o texto dessa forma, inclusive para crianças que não estão totalmente alfabetizadas. Ela pinta, não é você, não é no blocão. Ela pinta no papel dela. Desta palavra aqui, que tem esse desenho, até esta palavra aqui, que tem esse desenho, o assunto é esse aqui, e você vai pintar com a cor que você escolher, não pode ser repetido, ok? Para depois, isso tudo sou eu que estou escrevendo ali, vocês estão vendo? Não são eles. Para depois você perceber essa diferença dos parágrafos no texto estruturado, para fugir do famoso blocão. Quem nunca, né? Pede uma produção escrita e vem aquela produção linda, mas num blocão só. Começa lá, né? Bota a quinta, na segunda linha já botou a quinta e vai até o final. Certo? Então, para fugir do blocão, uma possibilidade, e não é fazer uma vez. Uma vez vai ficar bonito, colorido no caderno, mas não vai funcionar. Precisa ter uma rotina de separar isso. Mas, Cláudio, isso é muito mecânico. Isso é muito tradicional. Mas é assim que eles conseguem visualizar. Pelo menos nessa experiência que eu tenho com alunos com dificuldade de aprendizagem. Eles visualizam melhor, equacionam melhor, e aí a prova deles é toda pintada. Os problemas deles são todos pintados. E qual o problema? São estratégias, são instrumentos, são auxiliares que a gente acaba desenvolvendo e ensinando, porque essas coisas se ensinam, para que eles possam utilizar essas ferramentas em proveito próprio, para poder dizer, tem um monte de criança que não precisa disso. Tem um monte de criança que consegue compreender lendo os livros, vendo a organização dos parágrafos, contando com você os parágrafos. Ok, mas tem outras que não conseguem. Então essa pode ser, né, uma possibilidade. E aí, organizando o pensamento pelas cores, pelos parágrafos, e posteriormente a gente faz esse material, essa forma, no próprio texto dele. No texto dele. Ele vai pegar aquele blocão e vai ver o que será que você pode separar aí. O que pode pintar no seu texto para a gente poder transformar aqui num texto organizado de uma outra forma.
Ou no texto que eu contei para vocês e a gente escreveu no blocão, lá no quadro, no flipchart, no blocão, e que ficou tudo junto. Como é que a gente pode separar isso? Né? Colocando a mão na massa. Aí isso aqui é uma outra atividade mais básica que vocês conhecem, que é da organização, sobretudo de anedotas, de piadas. Porque as piadas, quando são organizadas fora da ordem, perdem totalmente a graça, né? E aí, por conta disso, a gente entrega piadas coloridas fora do formato, e eles precisam reorganizar para entender qual é o mote da piada. E tá muito simples ali, ó. Tem amarelo daquele lado, é lá no quadrinho amarelo que você bota, tem laranja, tem verde. Isso aí eu imprimi, mas você pode fazer isso eles pintando, né, cada faixa, recortando e reorganizando. Não dá para você fazer, tem que ter a mão deles. Porque a gente sabe, pela neurociência, que as pontas dos dedos têm ligação direta com a área de longa duração do cérebro, certo? Então a gente precisa que eles botem a mão na massa mesmo, corte, cola, para poder passar essa informação de modo mais somático para o cérebro, além do método apenas cognitivo. Somático, que vai no corpo, né? Então no corpo a gente consegue compreender. E finalizando, essa é a última dica que eu quero compartilhar com vocês. É a história da utilização de conectivos. A bola é azul, a bola rola, a bola é do Pedro, a bola rola. A gente sabe que essa é uma prática recorrente, visto que a gente trabalha letras em geral, palavras, frases e textos. E aí quando chega no texto, ele junta frases. E aí a gente precisa, falando em geral, não estou dizendo que todo mundo trabalha assim, mas em geral é assim que funciona. E aí você tem o problema de não ter um texto coeso, um texto muitas vezes incoerente. E aí, por conta disso, eu fiz um trabalho com eles, essa turma foi de 2016, eu acho. E aí eu fiz um trabalho com eles, entendendo o que era conectar no mundo. E eles estão super entendidos de conexão, né? Conexão, senhas, e etc e tal. Então, nós criamos ali, ó, não sei se dá para ver muito bem, aquilo ali foi um texto que nós fizemos coletivamente, a partir da informação de conectar. Eles deram a ideia do símbolo do Wi-Fi, porque a gente só se conecta se tiver o Wi-Fi funcionando, né? E aí a gente vai procurar no dicionário mesmo, ó. É estabelecer relação e tal. E o que a gente faz para se conectar? Tem uma senha. E aí essa senha nós deixamos registrado para uso nosso. Que senhas eram essas? Então ali foi só um exemplo. Amanhã terá oficina de matemática, amanhã terá aula de música. Amanhã terá oficina de matemática e aula de música. Foi a senha para conectar essas duas ideias. E a senha pode ser de adição, de contradição. Olha o quanto de gramática que a gente está trabalhando sem falar das coisas da gramática. Ok? E na verdade, Cláudia, mas e o garoto meu que não está completamente hábil no sistema de leitura e escrita? Mas esse conhecimento ele pode construir junto com os outros. E a partir desse conhecimento ele pode entender como é que as conexões entre palavras, entre ideias, entre frases, enfim, as conexões gerais podem acontecer, ok? Então é mais ou menos esse tipo de contribuição que eu queria trazer para vocês. E se der um tempinho eu queria ouvi-las também. Será que dá um tempinho? 10 minutos? Vocês querem falar? Então a gente fala ali. Boa tarde, eu sou Márcia, formadora de Caxias, estou no PENAC desde o comecinho e primeiro eu queria dizer que é um prazer, né, esse dia de hoje aqui. Primeiro que o PENAC me trouxe algumas muito boas situações. A primeira delas é que ele é inquietude, né, faz a gente se remerecer. E aí me fez estudar, me faz estudar. E há pouco tempo eu tive o prazer de ter Elaine Costão na minha banca. Olha que delícia, olha que privilégio. E o PENAC também me trouxe a possibilidade de estar assim, minha amiga de longa data, mais de 20 anos, Silvânia. E aí Silvânia volta para o PENAC, né? Que
passou um tempinho, né, sumidinha, e a gente, né, pensar essa amizade que foi construída ao longo desses tantos anos, mais de 20, né? 20 e poucos anos, né, Silvana? Tô velha. E aí, junto com isso, eu penso, né, nesse processo de alfabetização, nesse processo de aprendizagem, e não posso esquecer de Cláudia. A importância de Cláudia na vida da minha filha. Cláudia chegou no Pedro II, em 2014, e aquelas meninas fofas que ela falou, bonitas, dentro dos laços de fitas, ela impactou, assim, quase um bullying, sabe? E algumas, né, mais assim, atrevidas, porque tinha uma professora, que isso, como assim? E as outras todas muito metidinhas, como a professora é essa? Na primeira reunião de pais, pasmem vocês, todas que estavam presentes com as mães, né, que a mãe tem que levar, já estavam tão acostumadas com Cláudia, que beijavam. Assim, o processo que ela transformou, a revolução que ela causou, foi assim em pouquíssimo tempo. E continuou com o projeto. Hoje a gente falava de projeto. Engraçado que Elaine traz as manhas de Sarah Hoffman e Cipriano Luquezzi. E Cláudia traz de Sarah Hoffman e Cipriano Luquezzi. Gente, a conexão tá aí, a conexão. A senha. E assim, e foi fantástico, porque assim, tudo isso que ela fala é de verdade. A ponto da minha filha hoje, já lá no oitavo ano, pensando nos 15 anos, mãe, a tia Cláudia tem que estar na festa. Hoje eu estou aqui, na Caxias, ela não sabe onde eu estou. Me manda hoje. Mãe, porque eu fico monitorando, mãe monitora, né? Foi no transporte, chegou aqui, de novo. Mãe, olha, já estou no transporte, acabei de contar a tia Cláudia. Botou no WhatsApp. Aí eu, Maíra, a tia Cláudia vai ter que ir na palestra cultural FRJ. Ela nem sabia, mas olha só a importância da tia Cláudia na vida da Maíra e de tantos outros meninos e meninas do Pedro II. E essa louca, que também é, sabe, aquele palavrão com PH, que ela é dessa, não posso falar, ela está filmando, tá? Aquela com PH, louca, que gosta dos loucos. Fazia esses projetos mirabolantes nas salas, da CD, fotografa, no final, não, todo mundo sai com aquele presente, tia Cláudia, mas aqueles projetos desenvolvidos ao longo de presente. Tem até hoje, claro. Mas o que eu quero falar de verdade? Eu quero falar que a gente precisa, de fato, educar e olhar para esse processo avaliativo, né? Que a gente precisa estar junto com esse aluno, entender naquela cumplicidade, naquela escuta, né? Aquele ver e observar, naquela escuta direta, para que a gente consiga, de fato, saber o que ele sabe. É isso. Gratidão e respeito total por vocês. E que prazer ter aqui, incluindo Silvânia. E que prazer estar aqui nesta dia. Alguém mais quer falar mais? Eu. Opa, peraí, tem o eu ali. Já vai, Cátia. Você consegue vir aqui, porque eu acho que eu me enrolei com esse fio agora. Perdão. Gente, temos 5 minutos, tá? Diz saber o quê? Primeiro, parabenizar pelo stand-up, né, gente? Isso aqui é stand-up, isso aqui não é uma palestra. Adorei, quero ouvir muitas vezes, outras vezes, ela fala. Mas aí você falando ali, eu lembrei de algumas coisas. O quanto o professor às vezes faz a gente errar. Eu tenho certeza que todo mundo tem uma história assim, de que às vezes até a gente mesmo inocentemente faz o aluno errar. Eu te conto uma história pessoal. Quando eu estava no primeiro ano, eu fiz só o primeiro ano. Eu fiz primeira A, primeira B, na época era assim. No meu ano acabou a primeira A, primeira B. A professora me colocou na sala e eu sou canhota. E aí ela me ensinou que a gente começa a conta do lado tudo da mão que a gente escreve. E aí a minha mãe é professora também, alfabetizadora. E não é nem de língua portuguesa, mas é quanto a gente faz o aluno errar. E eu fiquei naquela situação de que a gente começa a conta do lado da mão que a gente escreve. Quando foi o valor? Foi um problema seríssimo, que a minha mãe dizia, não é assim, minha filha, você é canhota, você é diferente. E eu falava, mas a minha tia falou que é, e aí, então, né, o quanto a gente faz, a gente refletir isso, né, o quanto a gente faz. Teve uma outra vez que eu, como orientadora, estava com a professora muito intrigada, com uma atividade que eu tenho certeza que alguém lembra, apesar de ser dos idos de 90, era uma atividadezinha assim de alfabetização. Eu tinha um barulho. Qual é a coisa que faz barulho? Então tinha uma coisa para marcar. E aí tinha lá o tambor, tinha, não sei se vocês lembram disso. A cadeira, não sei o que, tem que saber o que não. E aí a professora estava danada da vida, que o menino não marcou o cachorro como fazendo barulho. Mas que menino danado,
isso. Pergunta para ele, por que ele não marcou? Aí ela perguntou, sabe o que ele falou? Porque ele estava de boca fechada. Entender essa avaliação na prática, no sentido em que nós estamos dentro de uma sala de aula, e eu brinco com as alunas no curso normal, fechou a porta, a sala é o nosso espaço, e ainda assim, hoje eu estou dando esse conceito, estou trabalhando esse conceito na sala de aula, e são dois autores que eu tenho trazido também, Hoffman e Kess, mas será que ainda é a subversão, a saída para que a gente burle algumas questões do sistema avaliativo? Será que seria ela ainda a nossa saída? Porque eu tenho alunos muito bons na sala de aula, mas eu preciso de algum instrumento para mostrar que aquele aluno é aquela nota. E aí, quando eu dou aula para eles e vou conversar com eles sobre a questão da avaliação, eu de alguma forma acabo dizendo que a gente precisa burlar. Eu não consigo dizer outra coisa na sala de aula, porque é contraditório, você trouxe isso. A contradição da nossa prática, a gente tem uma teoria que a gente não pode fugir dela, né? Nós temos a teoria, porque eu acredito na teoria em relação com a prática, mas eu preciso também entender como é a prática, uma vez que a gente tem um sistema para atender. Então, será que é a subversão ainda a nossa saída? Nesse contexto todo de avaliação, eu queria só simplesmente dizer o quanto que o PNAE contribuiu desde 2013, participei de todo o processinho bonitinho, para a mudança do meu olhar em relação aos alunos. Esse ano, particularmente, eu peguei uma aluna que era desde o ano passado na escola, e assim, que a gente sabe, não aprende. E eu brincando com ela, como tenho um hábito de fazer, como é meu nome? Como começar pelo CAD? Ela olha pra minha cara. Aí a gente começou a observar, ela tem um nome composto, e a família chama a menina pelo segundo nome, e a escola chama pelo primeiro. Então, aí eu falei, gente, como é o nome do fulano? Não sei, dele, não sei. Uma turma que vinha com ela desde a educação infantil, a metade dos alunos era ruim, não sabia o nome. Eu falei, a chave está aí. Aí o que eu percebi? Eu falei, eu tenho que parar não só de se me preocupar com o que eu vou ensinar para ela, mas eu tenho que perceber como que essa criança aprende. Aí voltei para o nome dos colegas. Olha, como é seu nome? Se apresenta para ela. Aí ela disse assim, já está, assim, avançou um pouquinho no processinho. Mas isso é graças a toda essa caminhada, essa observação, esses relatos, essa troca que a gente tem. Sobretudo naquele período que o PNAE era mais constante, mas é maravilhoso. Assim, é isso. E agradecer rapidamente aqui o carinho, a atenção e os cuidados de vocês. E tentando falar um pouquinho sobre essa questão da subversão, né? A gente, quem pensa a educação numa perspectiva dialógica, freudiana, sabe dessas relações dialéticas que nós vivemos, né? O Gramsci, ele falava assim, a gente vai reconstruir o sistema estando dentro dele e correndo o sistema por dentro. E eu sou uma gramsciana ferrenha, né? E eu acho que quem está no PNAE, na resistência, são gramscianos, sabendo ou não, conhecendo ou não, ferrenhos. Aquilo que eu brinquei lá no início, deverá alfabetizar o próximo como a ti mesmo, é uma brincadeira, mas que faz todo sentido, sobretudo numa situação que a gente vive hoje, no Brasil e no mundo, de cerceamento de uma série de direitos, de uma série de avanços sociais que nós já conseguimos, equiparações, equidade, e que a gente vem perdendo ao longo do tempo. Entendo, não estou fugindo da sua pergunta não, eu entendo que a gente tem um sistema, mas entendo também que o tempo inteiro, onde essas transgressões
foram feitas para que nós chegássemos onde chegamos hoje, tivemos pessoas criativas tentando burlar esse sistema. E burlar esse sistema significa, sobretudo, empoderar todas as pessoas e cada uma delas. Se eu puder finalizar aqui a minha conversa com vocês hoje, seria essa. Vamos sair com a ideia, com o intuito, com a intenção, todos nós, e eu também na minha sala de aula, de empoderar todas aquelas pessoas e cada uma delas, através da construção do conhecimento. Muito obrigada pela paciência de vocês. Quero agradecer a Cláudia, que aceitou rapidamente, né? E que eu sabia que ela ia fazer uma bela apresentação. Eu amo essa mulher, já fiz uma web com ela e foi muito bom. Muito obrigada, viu, Cláudia? A Cláudia vai ser nossa parceira até o final do ano. Para finalizar, gente, dizer que hoje, né, sai a notícia, MEC lança caderno de nova política de alfabetização e estabelece diretrizes. O Ministério da Educação, MEC, hoje, dia 15/8, lançou hoje o Caderno de Política Nacional de Alfabetização, o PNA, que estabelece princípios, objetivos e diretrizes da nova política para o tema do governo Bolsonaro. Eu não gosto nem de falar, não. Depois do que editar, tira meu constrangimento. O PNA foi criado pelo decreto em abril. No caderno, os princípios destacados na apresentação em vídeo foram: papel fundamental da família, a adesão voluntária, a alfabetização como promoção de superação de vulnerabilidade social, as ciências cognitivas, literacia e numeracia. Os objetivos traçados são de elevar a qualidade do ensino, promover a cidadania dentro das seguintes diretrizes: aprendizado de habilidades motoras, priorização da alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental, valorização do alfabetizador, respeitar as particularidades das modalidades específicas. Presente no lançamento está o ministro da Educação, Abraham Brown, ele também edita direito isso aí. Diz que a nova política pretende implementar um pensamento científico para que o Brasil deixe de ter índices de analfabetismo que considera inaceitáveis. Falar que está tudo bem é mentira, mas dizer que está tudo ruim também não. O Brasil tem casos de sucessos com muitas cidades com índices excelentes, mas na média estamos numa posição inaceitável, disse o ministro. No terceiro ano, quando são avaliadas, metade das crianças não sabe ler nem escrever, não sabe fazer conta. Mais do que um fracasso, é um crime. Por ter ou não ter dolo, mas é um crime, disse. Menos da metade dos alunos, 45,13%, atingiram níveis de proficiência considerados adequados ao fim do terceiro ano do ensino fundamental, leitura e matemática. Os números são da ANA, 2016. Aí uma pessoa do público já respondeu rapidamente. Para quem acredita que 30% de 100 é 3, nada surpreende. Muito obrigada a todos por essa companhia. Contamos com vocês no próximo seminário. Acompanhe o nosso calendário. Teremos webs, tá? Teremos outras atividades, teremos eventos regionais e contamos com a participação de vocês nos próximos eventos. Obrigada e até a próxima oportunidade, tá bom?